tarde. Na continuidade do nosso congresso, agradecendo a participação de vocês, esperando que vocês estejam tendo um congresso proveitoso, como eu observei aí ontem, hoje, todo mundo comentando. Eu acho que o congresso está sendo muito bem proveitoso para todo mundo. Nós vamos agora para uma atividade que foi categorizada, assim, que foi definida como um interlúdio, onde o apresentador, o expositor, faz uma provocação, uma pequena exposição no início, uma provocação, e depois a interação com todos os participantes. Então, é o Valdir Guedes Júnior que vai fazer a apresentação. Eu vou pedir para que ele se apresente, né? para que se coloque, e aí ele inicia a apresentação. Ok? Muito obrigado. Olá. Só com o trejeito de professor, eu vou ficar embaixo para poder ver a minha projeção um pouco melhor. Como bom professor, ele vai fazer de pé, né? Porque professor pé. Sentado, né? Professor sentado não existe. Né? O bom é que agora eu posso usar a desculpa do Antônio Nova, né? Que eu não consigo pensar sentado. Então, geralmente eu escrevo meu nome com Valdir Lamin Guedes. É que quando o nome inteiro, aí fica... Não, mas eu escrevo daquele jeito, normalmente. Eu sou professor no SENAC, de graduação e pós-graduação. Minha principal função lá é ser coordenador de uma pós-graduação em educação ambiental, uma pós-graduação EAD. Então, por exemplo, esse livro que está aqui, ele é resultado desse curso, né? Parte dos textos são de alunos. É isso que eu vou apresentar um pouquinho. E eu faço doutorado em educação na USP, com uma pesquisa sobre a formação continuada de educadores ambientais em ambientes online. Então, usando o Facebook, usando cursos formais e outros aparatos aí, online. Então, essa apresentação aqui, a ideia então, era falar um pouco de educação ambiental, mas, vamos assim, eram duas intenções: falar um pouco de educação ambiental e falar da possibilidade da produção desses livros. Esse é um livro online, que, enfim, download disponível, gratuito. E aqui tem umas cópias só de uma tiragem, pequena tiragem, né? Até mesmo para ter na nossa estante, né, o meu livrinho. Mas, também, o que a minha intenção é mostrar um pouco como esse livro foi construído, que é um processo pedagógico, até um capítulo da minha tese, e também falar que nós, como educadores, temos algo a falar, né? Nós estamos lá, digamos, na ponta, né? no chão da escola, e temos coisas a falar, sobretudo quando a gente está, até mesmo lembrando da contribuição do professor Nova, né? A escola como local de formação do professor, de trabalho e de formação, né? A formação no trabalho docente. Então, por isso que é quando se tem algo a dizer, né? Construção coletiva de um livro sobre educação ambiental na educação básica. Então, essa é a capa do livro, né? Bom, vocês têm ele fisicamente, então, assim, não preciso contar que essa é a capa, né? Só falando, essa é uma imagem que foi cedida por um dos autores. É um menino numa escola da Amazônia. A cidade não é Mirauá, mas está na página da ficha catalográfica. Bom, só falando um pouco, né, vou passar rápido essa parte para a gente conversar, né, sobre a produção do livro, o que talvez interesse mais a vocês. Então, a educação ambiental, esse é um dos nossos principais documentos, que fala que é uma dimensão dada ao conteúdo e à prática educacional, né, que envolve questões socioambientais. E aqui tem algumas frases. Eu gosto muito dessa do meio, que fala que é do Carlos Mink, que foi ministro do Meio Ambiente, né? Carlos Mink foi famoso por usar uns coletes coloridos, né? E aí fala que a educação ambiental bem ensinada e bem aprendida tende a ter relação com a vida das pessoas, o seu dia a dia, o que elas veem e sentem, o seu bairro, a sua saúde, as alternativas ecológicas, caso contrário, artificial, distante e pouco criativa. Isso, lógico que ele está falando, porque está falando de educação ambiental, mas eu acho que isso a gente pode levar para outras áreas, né? Então, coloquem assim, deixa em branco ali e coloquem a sua área de atuação, porque é um pouco do que se fala o ensino significativo, né? É esse espírito. É uma Freire. A gente não consegue fugir, não adianta. Hoje, sim, no meu slide não tem, né, nada citando Freire diretamente, mas, obviamente, tudo que eu estou falando aqui, né, é uma herança boa. A gente fala tantas vezes
coisas ruins do país, né? Vocês sabem que ele é o terceiro autor mais citado em humanas no mundo. Isso não é pouca coisa. Então, só pensar que elas são ações pedagógicas alinhadas com o saber ambiental. Saber ambiental é um saber que surge, né, da própria prática da pessoa, então não necessariamente de um professor, mas, enfim, de quem se identifica, com conhecimento da área ambiental e também com reflexões pessoais. Por isso que eu falo da praxis. Não é? E ações pedagógicas, porque não é nenhum lado nem o outro. Não é? Por exemplo, vamos supor uma prática na escola com garrafas PET. A prática, por si só, ela não vai ser de educação ambiental se ela não trazer uma discussão pertinente. Mas só a discussão, também, o outro lado, né, dessa discussão também virar práticas, é o outro lado importante. Então, aqui só a definição. Nos PCNs aparece como um tema transversal, né, que eu acho uma visão bastante interessante. Na Base Nacional Curricular Comum, em discussão, né, ela vai falar de uma articulação interdisciplinar, o que, então, é uma visão interessante ainda. Esse educador ambiental tem um perfil heterogêneo, o que, por exemplo, eu fiz uma apresentação mais cedo sobre o uso de autobiografias como processo reflexivo para os educadores. Então, assim, muitos educadores não se identificam como educador ambiental, mas muitas vezes porque faz as práticas, ou algumas as práticas com os alunos, as práticas na vida, e acabam sendo, apesar de não, talvez não se identificarem, mas acabam sendo. E a formação inicial, vezes continuada, só pensar porque não é uma formação inicial de educação ambiental. Eu conheço um curso de graduação que tem esse título, um título que envolva educação ambiental, que é a licenciatura em Geociências e Educação Ambiental na USP. É o único que eu conheço, eu acho que é bastante desconhecido. Eu fui conhecer recentemente e já tem turma formada. E a questão da continuada, que é onde a gente tem o núcleo mesmo, onde, quando a pessoa quer um maior treinamento na área, busca, né, que é o que eu estou envolvido. Só as autobiografias, então, pulei ali, mas são um processo, né, de você contar a sua história de vida e, às vezes, temática. E isso é usado como um processo reflexivo. Até mesmo, um dos maiores especialistas nesse tipo de trabalho é o próprio professor Antônio Nova. Então, assim, eu vê-lo aqui novamente esse ano foi muito bom, né, porque ele é uma referência para mim em vários sentidos. Esse livro, falando um pouco já né, assim, apesar do título não falar, ele foi motivado pela existência de um projeto de lei no Senado que tenta criar uma disciplina na escola, na educação básica, de educação ambiental. Então, seria então uma ruptura de um modo interdisciplinar para uma visão disciplinar, o que nós, da área da educação ambiental, nos colocamos contra, é praticamente isso que o livro fala, né, nossos argumentos. Então, assim, melhor do que eu falar, vai estar o livro todo falando disso. Então, só falando um pouco que é do Cunha Lima, né, que é um PSDB da Paraíba. Ele fala, né, usar um novo objetivo de recursos, que também é bastante criticado, e a educação ambiental como disciplina. Aí aqui está uma definição, por exemplo, que fala assim que a educação ambiental não ocorre na escola. Lógico que ela não ocorre da melhor forma como talvez pudesse, mas falar que não ocorre, isso é porque ela é um tema transversal, não é por aí. Aí também a gente tem um problema de legislação, né? Porque tipo, o senador que escreveu, digamos, não foi ele que escreveu, né? Mas quem assessorou nesse processo, alguém que particularmente acho que não conhece bem da área, não conhece da prática da escola, né? Porque querendo ou não, as práticas ambientais têm surgido e têm aumentado na escola, né? Bom, essa parte do projeto eu vou pular só por uma razão, porque, enfim, não vamos discutir legislação aqui, mas esse projeto provavelmente, acredito que não vai ser aprovado, mas por enquanto ele ainda está em pauta. Ele teve o processo parado por causa da medida provisória do ensino, que reformulou o ensino médio. Então, como era uma atrelada à outra, a MP 486, né, foi votada, tal, e depois que iam voltar os trabalhos, não voltaram ainda. Então, a gente vai mandar umas cópias desses lá para o... E é contra o espírito da lei, da reforma do ensino médio? Sim. Estabelecer disciplinas. Então, por isso que aí foi estacionado por causa disso. Só que aí que está. A nossa discussão não o projeto de lei, ele é um pretexto para o nosso processo pedagógico lá na formação continuada de educador ambiental.